Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar meu TCC com o tema de localização de faltas em sistemas HVDC, com ênfase especial em Machine Learning. Bom, falando um pouco sobre o panorama geral dessas linhas, é sabido que no século passado as linhas de corrente alternada predominaram contra as linhas de corrente contínua. Contudo, com o avanço da eletrônica de potência e, consequentemente, a redução dos custos associados a esse tipo de linha, esse cenário vem mudando. Fora isso, também, esses tipos de linhas HVDC apresentam algumas vantagens, como, por exemplo, a viabilização da interconexão entre sistemas não sincronizados e também a redução de custos quando se compara a linhas de longas distâncias, como achado no gráfico à direita. É importante salientar que esse tipo de linha normalmente está exposto a condições físicas e climáticas adversas e normalmente são sempre sujeitos a curtos-circuitos. Uma vez que esse curto-circuito ocorre, se torna essencial localizar com precisão esses curtos-circuitos para poder mobilizar corretamente a equipe de manutenção para reduzir o tempo inoperante e os custos operacionais associados. Ou seja, fica claro o objetivo dessa pesquisa, que é projetar e validar algoritmos para a localização de faltas com alta precisão e robustez, com adendo a mais da utilização de algoritmos de machine learning. Falando agora um pouco do sistema estudado, a gente tem uma linha HVDC VSC bipolar de 400 km, modelada no PSCAD. Por cada polar a gente vai ter um conversor MMC e o controle é realizado nos dois terminais. As faltas podem ser aplicadas a partir de um multiplexador de linha, demultiplexador de linhas, e são faltas que podem ser do tipo polo-polo ou polo-terra. Todos os dados desse estudo é gerado a partir de uma automatização em Python, e essa automatização varia a distância de falta entre 50 e 350 km, com um passo de 1 km, e também varia a resistência de falta, que vai ser, por caso polo-terra, de 0 a 50 ohms, enquanto por caso polo-polo, de 0 a 2 ohms. O total de casos por tipo de falta é 6.321 e a frequência de amostragem utilizada é 400 kHz. A velocidade de propagação é um fator extremamente importante nesse estudo, porque se a gente estivesse tratando de uma linha não dispersiva ideal, a gente poderia usar a fórmula V igual a 1 sobre raiz de LC. Mas como a gente está tratando de uma linha real, e ou seja, dispersiva, essa velocidade, esse cálculo vai servir apenas como parâmetro inicial. E a velocidade vai ser finalmente escolhida por meio de ajustes manuais. Em relação às métricas de validação, a gente tem o critério do erro absoluto, que vai ser a diferença entre a distância real e a distância encontrada, estimada pelo algoritmo, e o relativo, que vai ser esse erro sobre a distância total da linha. A gente tem dois critérios de validação, que é o critério ideal, que é quando a gente tem um erro menor que 0,075%, que é um erro menor que 300 metros, ou seja, em torno da distância entre duas linhas, duas torres, e o erro aceitável, que vai ser um erro menor que 1%. Falando agora de fato dos métodos utilizados, a gente pode separar em duas famílias: o método das ondas viajantes e o método com machine learning. O método das ondas viajantes, a gente tem três algoritmos associados. Vai ter um, vai ter na realidade dois, que utiliza análise com dois terminais, que é a transformada de wavelet, que faz basicamente uma análise do sinal em tempo e frequência, e o operador de Tiger-Kaiser, que vai ser um operador que vai realçar a energia da parte transitória do sinal, da parte de alta frequência e transitória do sinal. Em relação à análise com o terminal, a gente vai usar também a transformada de wavelet. Aqui à direita eu trouxe um fluxograma, onde a gente vê o funcionamento do algoritmo, ou seja, definição dos parâmetros definidos no slide anterior, leitura dos dados, transformada modal para separar entre modo aéreo e modo ground, a transformada de wavelet e em seguida, no método dos terminais, a gente faz a comparação desses valores com o limiar estabelecido. Caso seja maior, a gente faz a identificação da falta. O método de um terminal é muito parecido, então não trouxe. Em relação à metodologia com machine learning, ela é um pouco mais demorada porque demanda um pré-processamento bem maior. A gente precisa fazer a definição do janelamento ideal, porque a gente precisa ver todas as frentes de ondas quando a gente está analisando o sinal. A gente precisa também definir qual tipo de camada vai ser utilizado na arquitetura da rede. E nesse caso, pelos testes, foi a camada MLP e a CNN, enquanto a GRU não apresentou resultados expressivos e significativos para ser utilizada. E aqui abaixo eu trouxe a arquitetura de rede final utilizada. A gente tem três camadas convolucionais e sete camadas MLPs. E um ponto extremamente interessante é a camada de saída, que é a Hubbard Regression. Essa camada de saída ela vai trazer uma diminuição da sensibilidade da função da perda quando a gente tem dados que são praticamente outliers. Quando a gente tem todo esse fluxo definido, processo e parâmetros, a gente passa para os resultados uma vez que as simulações já estão feitas. O que a gente pode observar de imediato? O método com dois terminais, seja com o operador Tiger-Kaiser, seja com a transformada de wavelet, são os dois métodos que vai apresentar os melhores resultados. Os erros médios estão dentro do nosso critério ideal e para o método de um terminal a gente também tem erros médios dentro.
somente em Machine Learning que apresentam uma performance um pouco pior, não dentro do ideal, mas ainda assim dentro do critério aceitável, menor que 1%. Um ponto extremamente interessante é que mesmo que esses erros não estejam dentro do critério ideal, eles são ainda extremamente baixos. Se a gente olhar o erro máximo do critério do método com Machine Learning, a gente vê que ele é menor que 0,6%, ou seja, ainda é muito baixo. Quando a gente, agora, na realidade, para validar de fato esses resultados, a gente faz duas análises diferentes para verificar a robustez e adaptabilidade. A primeira análise é variando os parâmetros da linha. Nessa análise, a gente vai variar a flecha da torre de transmissão de 0% a 7,5%. E o que a gente pode observar? A gente vai observar que os métodos com dois terminais, o método, na realidade, das ondas viajantes apresenta resultados robustos e precisos, ainda dentro do nosso critério ideal, enquanto o método com Machine Learning vai ser degradado e apresentar erros crescentes com o aumento do erro da flecha da linha, com o erro da flecha da torre. Agora, falando da análise, quando a gente varia a frequência de amostragem, a gente vai perceber um resultado extremamente interessante, que é que o método com Machine Learning tem um erro praticamente constante, enquanto todos os outros métodos vai ter um erro que vai aumentando com o aumento da taxa de amostragem. Ou seja, isso é um indicador que o método com Machine Learning pode ser aplicado com equipamentos antigos e que tem taxa de amostragem baixa. Agora, sobre a conclusão, a gente pode observar que todos os métodos apresentaram resultados extremamente satisfatórios dentro do nosso critério ideal. O método do Machine Learning apresenta um resultado extremamente interessante quando se trata da variação da taxa de amostragem, ou seja, para baixa taxa de amostragem, o método Machine Learning apresentou resultados muito interessantes quando comparado ao método das ondas viajantes. E como trabalhos futuros, é interessante, na realidade, investigar um pouco mais de fato como vai ser a resposta do método com Machine Learning quando se diminui de fato a frequência de amostragem e também fazer uma validação prática, por exemplo, com Hardware in the Loop ou um RTDS ou de fato com dados reais.